E a gente vai ter um sorteio da Copa do Mundo acontecer no dia 5 de dezembro, sem as seleções definidas para a Copa do Mundo 2026. Calma que eu vou te explicar o que vai acontecer agora nessa reta final até a Copa do Mundo. Também vou trazer a análise do jogo da seleção brasileira, que, enfim, eu tenho que assistir, porque bem-vindos ao Na Rede com Todaro, eu sou Gabriel Todaro, sempre trago análises dos principais jogos, dos principais clubes do futebol brasileiro e também da seleção brasileira. Geralmente eu tô achando que eu tô entendendo mais de seleção brasileira do que dos clubes. Apesar que eu também acho que eu sou bonito e que eu entendo alguma coisa, e quem só concorda com isso é minha namorada e minha mãe. Enfim, não é momento para, né, lavar roupa suja, nem ter reflexões assim tão profundas, mas vamos conversar sobre algo excelente, que foi a seleção brasileira. Não é tão excelente assim. A seleção, infelizmente, desempenha muito mal contra a Tunísia nessa terça-feira, né, dia 18 de novembro. Foi um jogo ruim da seleção, mas eu acho que a gente tem que descer um pouquinho do salto e olhar o todo. Foi um jogo excelente da Tunísia, onde ela conseguiu propor sua partida, propor o seu modo de jogo e encurralar o Brasil numa partida que foi praticamente jogada dentro de casa. A torcida estava toda a favor da Tunísia e apoiou a seleção tunisiana do começo ao final do jogo. Inclusive com direito ao olé no 1-1, né, vibrando com cada desarme, cada, né, enfim, anulação que a Tunísia conseguia fazer do ataque brasileiro. Eu fiz uma análise aqui ao longo do jogo sobre alguns pontos que eu achei que a seleção foi muito mal, e pontos esses que eu acho que até são corriqueiros ao longo de toda essa preparação nos últimos 4 anos da seleção brasileira. E pontos que eu achei, né, positivos, alguns excelentes, outros apenas positivos. Voltando um pouquinho, a seleção brasileira saiu perdendo nesse jogo contra a Tunísia, saiu perdendo de 1-0, o gol do Mastori, né, no meio do primeiro tempo, aos 24 minutos, mas ainda na primeira etapa o Estevão de pênalti conseguiu empatar para a seleção brasileira. Já adianto que ele é a melhor coisa para mim da seleção brasileira nesse ano de 2025. Esse ano que teve também a estreia do Ancelotti à frente da seleção brasileira, ele que foi derrotado apenas 3 vezes na frente da seleção, pela Bolívia, na altitude, pelo Japão, né, naquele jogo catastrófico do segundo tempo da seleção brasileira. Perdão, foi 2 vezes apenas, né? E nessa data FIFA não perdeu. É porque eu tô com muito na cabeça que se não sai o gol de empate do Brasil na primeira etapa, a gente sairia sim derrotado desse jogo contra a Tunísia. Mas enfim, para mim um jogo mediano da seleção brasileira, que mais uma vez não soube administrar e nem conduzir a partida a maneira como quis, né? E isso acabou até comprometendo bastante o sistema de jogo e a forma de jogar da seleção brasileira ao longo de toda a partida. Tomou sufoco, tomou um apavoro da seleção tunisiana, e assim, é muito louco. Até que eu estava conversando com meu amigo, aliás, um abraço, Vinícius Bis, lá de Sertãozinho, vencedor dos últimos sorteios do canal, família Bis vencendo os últimos sorteios do canal, mas eu estava conversando com ele porque parece que a seleção brasileira parece que não transpira, não soa. Os jogadores jogam no ritmo de jogo-treino, não consigo nem definir isso como um amistoso. É mais um jogo-treino onde você vê jogadores caminhando em campo. Logo no começo do jogo, o Caio Henrique perdeu uma corrida inexplicável para o atacante da Tunísia, né, um lateral de primeiro escalão, se está na seleção brasileira, é de primeiro escalão do futebol mundial, e acabou perdendo na corrida para um atacante da Tunísia. Então isso, para mim, logo no começo já acendeu um sinal amarelo, e ao longo da partida, o psicológico da seleção brasileira, que é de vidro, de cristal, né, aquele cristal bem fino mesmo, foi colocado à prova. Né? Quando a seleção encontra uma atmosfera diversa, como foi a goleada contra a Argentina, como foi a derrota para a Bolívia na altitude, como foi o segundo tempo da seleção japonesa e como foi esse jogo de hoje contra a Tunísia, o Brasil some dentro de campo. Quando tem uma situação mais favorável, é onde a seleção consegue desempenhar bem. E a gente cita os jogos em casa nas eliminatórias com o Ancelotti, também citamos aqui a goleada contra a Coreia do Sul e o excelente jogo que fez contra o Senegal. São bons pontos, tá? Eu acho que a seleção, inclusive, evoluiu com o Ancelotti nesse curto período que ele teve com a seleção. Mas é uma evolução ainda pequena, né? Uma evolução de grão em grão, que até a Copa do Mundo eu acho que dificilmente a gente vai ter uma seleção pronta
para disputar, enfim, para ser campeão dessa Copa do Mundo. Óbvio que a seleção pode ganhar, pode vencer, mas eu acho que é algo muito improvável de acontecer nessa Copa do Mundo, já em 2026. Eu acho que é um trabalho que a gente tem que analisar a longo prazo para 2030. É um provável trabalho que eu imagino aí levando mais 4 anos, né? Aí completaria ali 5 anos de trabalho do Ancelotti à frente da seleção brasileira. Mas enfim, vamos falar dos prós primeiros que eu achei não só nessa data FIFA, mas eu acho que nesse ano do Ancelotti à frente da seleção brasileira. Para mim, o disparado é o Estevão, que é o artilheiro do Ancelotti na frente da seleção brasileira, né? 11 jogos que ele tem com a camisa da seleção. Também ali marcou seus gols importantes, inclusive marcando nesse jogo de hoje da Tunísia. Marcou contra o Senegal, num belo gol de esquerda e de pênalti, muito bem cobrado, aliás, deu uma aula, ainda mais quando a gente tem um exemplo no segundo tempo com o Paquetá, quando ele teve a cobrança de pênalti a seu favor e desperdiçou. A gente teve isso escancarado, né? Que o Estevão é esse cara, ele é essa estrela dessa geração para essa próxima Copa do Mundo. Acho, inclusive, muito difícil do Estevão sair do time titular da seleção brasileira, pelo que ele rende dentro de campo com a camisa da seleção, muito a mais do que 2 jogadores que eu vou dizer aqui, inclusive 3 jogadores, né? Muito a mais do que esses 3 jogadores que eu vou dizer nos contras, que para mim se comprova como 3 jogadores que vão ser completamente esquecíveis na história da seleção brasileira, assim como a gente não lembra dos reservas de 90, de 94, a gente não vai lembrar desses 3 jogadores quando aposentarem, quando saírem. Um ali vai por conta dos prêmios individuais, mas questão de conjunto com a seleção brasileira, dificilmente a gente vai lembrar de Vinícius Júnior, Rodrigo e Paquetá. Já vou falar deles, mas Estevão para mim é o grande nome dessa seleção brasileira para a próxima Copa do Mundo, e a gente vai ver como que o Rafinha vai estar, né? O Rafinha ele é uma grande incógnita, porque também costuma sumir da seleção brasileira quando está jogando. E eu trouxe uma curiosidade bem curiosa. O Ancelotti tem um aproveitamento, né, uma porcentagem de aproveitamento similar ao de Dorival Júnior. Lembrando sempre que o Dorival tem 16 jogos disputados e o Ancelotti tem apenas 8 jogos disputados, né? 4 vitórias do Ancelotti, 2 empates, 2 derrotas, e do Dorival Júnior 7 vitórias, 7 empates e 2 derrotas, inclusive o 4-0 para a Argentina no Monumental de Núñez. Então, mas é expressivo a forma que a gente passou a marcar mais gols com o Ancelotti, né? A média subiu para 1,75, ainda é muito baixa para a seleção brasileira, mas também a gente diminui a média de gols sofridos. Se com o Dorival Júnior era a média de 1 gol por jogo, aqui do Ancelotti a gente fala de 0,60, algo de quase meio gol aí por jogo que a gente acaba sofrendo. Mas é interessante, né, a gente acompanhar essas próximas duas datas FIFA que a gente vai ter até a Copa. Eu imagino que a gente vai enfrentar seleções europeias, e isso eu estou muito curioso para ver, e também alguma seleção da CONCACAF, mais próxima da Copa do Mundo. Então, são e seleções da CONCACAF que eu falo, se for pegar as seleções que já estão classificadas, né, Estados Unidos, Canadá, México, classificou hoje Haiti, Panamá, são seleções um pouco mais fracas, né, que classificaram hoje, mas se pegar um dos países sedes, eu acho que é um bom teste para a Copa do Mundo, porque são seleções mais cascudas, corriqueiras em Copas do Mundo. Isso pode ajudar no desenvolvimento dessa seleção brasileira nessa data FIFA. Mas o confronto na data FIFA contra europeus, para mim, é o mais interessante. Bom, meus queridos, vamos concluir aqui rapidinho. Para mim, como eu falei, a defesa, como eu próprio falei nessa média de gols baixa, sofrida com o Ancelotti, é outro destaque. Para mim, foi muito bem também no jogo de hoje contra a Tunísia, a não ser pelo contra de Wesley, né? Para mim, as laterais, tanto Wesley quanto o Caio Henrique, no primeiro tempo foram muito mal. Foi onde a jogada da Tunísia mais aconteceram. No segundo tempo isso não se repetiu. Então por isso que eu coloco o primeiro tempo ali no caso do Caio Henrique. O Wesley sequer voltou para a etapa final. Então para mim são os 2 pontos de atenção. E eu já vou concluir meu raciocínio, cara. Deixa eu concluir aqui minha lista, senão eu vou ficar perdido. Casemiro é outro ponto importante, outro grande pró, sempre é um pró da seleção brasileira, mas eu acho que o Fabinho também entrou muito bem hoje contra a Tunísia, então a gente já tem definido os 2 volantes, tá? Eu acho que não tem mais mexidas. Fabinho e Casemiro, tomara que o Ancelotti assista esse vídeo, sejam os 2 volantes da seleção brasileira para a Copa do Mundo.
E o primeiro jogo? Eu acho que o primeiro jogo da seleção brasileira foi excelente. Foi um jogo fantástico. Foi um jogo onde tudo funcionou, mas era um jogo onde uma seleção a seleção do Senegal não foi uma seleção que se propôs a apenas defender e explorar as fragilidades no contra-ataque da seleção brasileira. É uma seleção que quis jogar junto, deu espaços para o Brasil e o Brasil aproveitou. E como eu falei, são pequenas evoluções que a gente tem nessas datas FIFAs, e para mim, e como o Ancelotti propriamente disse, que essa foi a última de testes, e eu concordo com ele, não dá para testar mais essas últimas 2 datas FIFAs, eu acho que tem que ser a seleção que ele realmente vai colocar em campo na Copa do Mundo nas próximas 2, nas próximas 2 datas. Então, esses testes e os jogadores que foram mal nessas datas FIFAs, nas últimas, contra o Japão e também contra agora a Tunísia, para mim já têm que ser descartados. Você não pode mais correr riscos de perder uma preparação curta, errada. Eu volto sempre a repetir que é uma preparação errada que a gente está tendo para uma Copa do Mundo. Você não pode perder mais tempo. Então, Wesley, Fabrício Bruno, testes com goleiros, para mim isso não cabe mais. A gente está na hora de formar um time, e esse time tem que ser entrosado até a Copa do Mundo. Nos contras, além de Vinícius, Rodrigo, Paquetá, que eu acho que foram completamente abaixo do que eu estava esperando, eu insiro ainda Bruno Guimarães, Matheus Cunha e Luiz Henrique. Para mim são 6 jogadores que entraram muito abaixo, num ritmo completamente diferente da sua principal estrela nesse jogo contra a Tunísia, que foi o Estevão. Para mim o Estevão ele conduziu o Brasil para algumas possibilidades e reações, inclusive no chute na trave no finalzinho, ele quase que ele consegue colocar a virada e colocar o resultado debaixo do braço. O Brasil não mereceu virar, mas o Estevão sim merecia a vitória dentro de campo. O outro ponto que eu ia falar é de goleiros. A seleção não pode mais ter teste para goleiro e, assim, os 3 goleiros que entraram, que eram os 3 reservas imediatos do Alisson, Hugo Souza, Bento e Ederson, nenhum deles passou segurança nesses 3 jogos. O titular vai ser o Alisson, indiscutivelmente. Sem o Alisson, é uma incógnita. A gente não tem goleiro reserva pronto, que não vai sentir a pressão, que não vai cometer erros bobos de saída de bola, que não vai entregar a bola nos pés do ataque adversário. Então, assim, e também não vai falhar no gol em defesas que no clube costuma defender. Então, assim, eu acho que essa vaga de 3 dos outros 2 goleiros ainda está em aberto, e isso eu insiro o Gabriel Brazão, o Léo Jardim, Fábio, quem sabe, o próprio Everton do Palmeiras voltando de lesão, são alguns jogadores que eu colocaria no radar. O John também, não sei como ele atuaria na seleção brasileira, mas são nomes para estar sim no radar da seleção nessa próxima data FIFA. Eu imagino porque goleiros é difícil você ter à sua disposição, mas eu ainda acho que Ederson e Bento estarão na Copa do Mundo, apesar de não serem goleiros ali para entrar imediatamente se não tiver o Alisson para uma Copa. Bom, esses foram para mim os pontos a melhorar, né, os pontos que eu colocaria como atenção. A gente não tem um ponta direita definido ainda, direita na esquerda no caso, não temos definido ainda. Para mim, Vinícius não é esse cara da seleção brasileira, não consegue desempenhar a mesma coisa que desempenha com o Real Madrid, e isso está sendo corriqueiro. Nem com o Ancelotti ele está conseguindo aumentar o seu nível técnico na seleção. Então fica essa incógnita do Vinícius até a Copa do Mundo. Vou passar rapidinho agora para os classificados da Copa do Mundo. Tivemos mais definições nessa terça-feira, último dia de data FIFA. Tivemos a confirmação dos 3 que vão pela CONCACAF, no caso Panamá, Curaçao e Haiti. Curaçao pela primeira vez vai disputar a Copa do Mundo, é o país com a menor densidade populacional que vai disputar uma Copa, ultrapassando inclusive a Islândia, né, que era o menor país na questão de população que tinha disputado uma Copa do Mundo. Agora Curaçao consegue essa façanha. Além deles, Canadá, México e Estados Unidos vão pela CONCACAF, mas também, obviamente, por serem os países sedes. Na Conmebol, como vocês já sabem, Argentina, Brasil, Equador, Uruguai, Paraguai e Colômbia já estão com a vaga garantida. Na Ásia, Japão, Irã, Uzbequistão, Coreia do Sul, Austrália, Jordânia, Arábia Saudita e Catar também já estão com o passaporte carimbado. E na África temos outras 9 seleções confirmadas: Argélia, Egito, Marrocos, Tunísia, Gana, Cabo Verde, África do Sul, Senegal e Costa do Marfim. Na Europa, já tivemos 12 seleções confirmadas. Vamos ainda ter 4 seleções
a serem confirmadas. Mas Inglaterra, França, Croácia, Noruega, Portugal, Alemanha, Holanda, Suíça, Escócia, num jogaço que fez contra a Dinamarca, Espanha, Áustria e Bélgica estão garantidas na Copa do Mundo. Na Oceania, a Nova Zelândia conseguiu carimbar sua vaga para a Copa, tem apenas uma vaga a disputar. Na repescagem, e ali tem 2 vaguinhas já separadas para a repescagem mundial da Copa do Mundo, a gente vai ter, já deixa eu pegar aqui para vocês, temos a Bolívia, o Iraque, a República Democrática do Congo, a Nova Caledônia, e hoje foi definido, né, na CONCACAF que, deixa eu só separar aqui para vocês, para não falar asneiras. Peguei a tabela errada. Jamaica e a outra seleção, Suriname, são as seleções que vão representar a CONCACAF na repescagem mundial. Esse vai ter o sorteio agora na quinta-feira, dia 9, né, dia 20, que a gente vai saber como que vai ser o chaveamento dessa repescagem mundial e também da repescagem da Europa. Na repescagem da Europa, a gente já tem mais seleções definidas, né? Deixa eu só pegar aqui, se tem aquele set que eu abri aqui agora, acho que não vai ter. Bom, seguinte, a eliminatória, né, a repescagem da Europa, ela acontece da seguinte forma. A gente vai ter dividido 4 potes. O pote 1 com as melhores seleções ranqueadas, que no caso é Itália, Dinamarca, Turquia e Ucrânia. O pote 2, e assim, né, subsequentemente, as seleções melhores colocadas ficam nos melhores potes, pote 1, 2 e 3 e 4, com Polônia, País de Gales, República Tcheca e Eslováquia, e o pote 3 com Albânia, Irlanda, Bósnia, Herzegovina e Kosovo, e fechando o pote 4 com Romênia, Suécia, Macedônia do Norte e Irlanda do Norte. Lembrando que é o seguinte, o pote 1 enfrenta o pote 4, e o pote 2 enfrenta o pote 3. Esse sorteio também vai acontecer na quinta-feira, então a gente já vai saber o chaveamento. Vão acontecer o seguinte, eu expliquei certinho pro meu pai, não vou negar para vocês, tá? Não vou falar errado. Mas cada pote, cada confronto dos potes vai gerar 4 semifinais, tá? Dessas 4 semifinais serão geradas 2 finais, onde o campeão dessas finais irá para a Copa do Mundo, diretamente. Ou seja, somando o pote 1 com o pote 4, por exemplo, apenas 2 seleções irão para a Copa do Mundo. A mesma coisa acontece nos confrontos do pote 2 com o pote 3. Ou seja, a gente vai ter esse sorteio na quinta-feira e vai ser definido esse caminho até a final do seu chaveamento. Ou seja, a gente pode ter sim uma Itália e Suécia, confronto novamente do que aconteceu em 2022, com a Itália perdendo para a Suécia na repescagem, e é tudo feito em confronto único, de jogo único. Ou seja, em março a gente tem a disputa, um mês antes da Copa do Mundo, a disputa da repescagem das seleções mundiais e também das repescagens da Europa. Então, lá em março, a gente vai ter a definição completa das seleções que vão estar disputando a Copa do Mundo 2026. Porém, dia 5 de dezembro, lá no Kennedy Center, a gente vai ter o sorteio dos grupos da Copa do Mundo. Por isso que eu falei que a Copa do Mundo vai ser sorteada sem todas as seleções estarem definidas ainda. Então a gente vai ter o sorteio dos grupos da Copa do Mundo no dia 5 de dezembro e dia 21 de março, lá um mês antes da Copa do Mundo, numa data FIFA, ou seja, a última data FIFA que a gente vai ter. Provavelmente os confrontos da seleção brasileira com as seleções da CONCACAF vai acontecer lá. A gente vai ter o confronto dessas repescagens da Europa e também da repescagem mundial, lembrando sempre que a Europa vai definir 4 vagas, né, as 4 últimas vagas da Europa são definidas através dessa repescagem, e a repescagem mundial, apenas 2 seleções estarão presentes. Ufa, é isso. Acho que eu consegui explicar muito bem. O Gustavo deve ter ilustrado muito bem aqui para vocês também, porque é um parceiro aí e sabe explicar muito bem aqui as coisas aqui no canal. Pensei que era um bicho subindo no meu pé agora, levei um susto mesmo, mas não é, apenas o fio do notebook. Um forte abraço a todos vocês, até o próximo vídeo, que deve vir na sexta-feira,
E aí eu trago a análise do jogo, por exemplo, do Botafogo e Sport, que foi um jogaço, um jogo muito interessante. E também o desenrolar na 34ª rodada e 37ª com o jogo entre Palmeiras e Vitória. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Até mais.